você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. E aí, galera, estamos aí na continuidade daquela bateria de assuntos aí para você que está pleiteando carreiras bancárias, né? Então nós já tivemos aí uns momentos onde nós trabalhamos a álgebra, depois a matemática financeira e agora nós vamos começar aí um rol de estudos sobre estatística. Vamos destacar alguns pontos. Nesta aula, que é a nossa aula 21 do conjunto de aulas que nós organizamos, nós vamos iniciar com os conceitos básicos de estatística. É uma aula bem rápida, só para ficar bem claro para você quais são os principais conceitos e qual é a linguagem utilizada quando se trata de estatística. Beleza? Vem comigo então, galera. Olha só, o que nós preparamos para a aula de hoje. Nós vamos dar aí os conceitos iniciais da estatística descritiva. Vamos falar o que são variáveis estatísticas, dar exemplos, e vamos aí entender como que se faz a leitura de tabelas e gráficos estatísticos, beleza? Então vamos lá, começando pelo princípio do início do começo, né? Estatística, gente, veja bem, estatística é parte da matemática aplicada, que se preocupa em quê? Em coletar dados, em organizar dados, em apresentar dados com um objetivo, que é tomar decisões. Então toda a pesquisa, toda a análise, toda a coleta, ela não é feita de forma alheia. Ela tem um propósito. Qual é o propósito? Tirar conclusão sobre algo, ok? Então é para isso que a estatística existe. Você analisa, colhe, analisa, apresenta os dados e a partir daí você toma decisões. Bom, para essa tomada de decisões, é claro que a gente vai entrar em outros pormenores aí, que são outros assuntos da estatística, que vai nos dar base para essas decisões. Então são três etapas bem claras. A primeira é a coleta de dados e a organização desses dados. A partir do momento que eu organizo esses dados, eu apresento eles, que pode ser através de tabelas ou de gráficos. E por último, né, entra a questão da inferência estatística, que é exatamente a tomada de decisões, é o tirar conclusões, né, estatísticas, que pode ser através de probabilidades, tá? Beleza? Então essas são as três partes da estatística. Vamos começar com a estatística descritiva. Na estatística descritiva, galera, dois conceitos iniciais são muito importantes, tá? O que é uma população e o que é uma amostra. Porque é uma termologia que comumente você vai ouvir. Ah, foi pego uma amostra da população. Aí o aluno fica bugado. Peraí, amostra da população, o que é isso? Né? Então, para que a gente possa entender, a população é, digamos assim, é o conjunto de todos os elementos de interesse de uma determinada pesquisa, de um determinado estudo. Então, por exemplo, os concurseiros que irão prestar o concurso do Banco do Brasil. Qual é a população? São todos os concurseiros de todos os estados do nosso país, tá? Agora, eu quero pegar uma amostra. O que é amostra? Amostra é parte da população. É quando eu retiro desse todo, que são todos os concurseiros do Brasil inteiro, quando eu escolho uma parte desses. É chamado de amostra. É claro que esse tirar uma parte não é também feito de forma aleatória. Tem algum princípio que deve ser respeitado ou uma lei que vai ser respeitada para a escolha desses candidatos que serão estudados, que farão parte da amostra, dessa parte. Ah, então eu vou pegar uma amostra. Eu vou pegar só os concurseiros entre 18 e 25 anos. Olha só. Qual foi o critério de seleção? Concurseiros entre 18 e 25 anos. Então eu estou pegando uma amostra. Por quê? Porque tem concurseiros com mais de 25 anos que irão prestar também o concurso e não vai estar nesse grupo de pesquisa, de estudo. Beleza? Então a população é o todo,
tá? É o conjunto completo, e a amostra é uma parte desse todo que eu retiro para estudo, tá? Um exemplo de uma população. Peguei aqui, eleitores da cidade de Goiânia. Todo mundo que vota em Goiânia faz parte desse grupo, que é a população dos eleitores. Ah, eu quero pegar agora só as mulheres eleitoras de Goiânia. Então estou pegando uma amostra. Eu estou pegando parte da população, porque a população é composta por homens e mulheres. E aí se eu escolhi só as mulheres, eu estou pegando uma amostra desse todo. Beleza? Então, a amostra é parte da população que é selecionada para análise. Por isso que comumente, quando vocês veem, principalmente pesquisas eleitorais, aparece lá a preferência pelo candidato A, B, C ou D, e aí no final da pesquisa, geralmente a pessoa que está apresentando ela diz lá, essa pesquisa foi realizada no período tal a tal, e foram pesquisados 2.500 eleitores. Olha só, gente, 2.500 de milhões de eleitores. Se é uma pesquisa a nível nacional, de preferência nacional, como presidente, por exemplo, nós temos aí mais de 100 milhões de eleitores, e aí foi pesquisado só 2.000 eleitores. Então você vê que é uma amostra da população. É claro que nesse critério de amostra tem vários critérios que têm que serem observados para escolher as pessoas para fazerem parte desse grupo. Bom, mas enfim, é uma forma de, a partir daí, você tirar uma conclusão. Aí você vai fazer a probabilidade daquela pesquisa refletir no todo. Por isso que no final da pesquisa, eles apresentam lá assim, essa pesquisa tem margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos, ou 5 pontos, para mais ou para menos. Por quê? Por conta dessa escolha de uma parte somente. Então ela não tem como ser 100%. Nenhuma pesquisa é 100%, a não ser que ela seja feita com toda a população. A partir do momento que você usa uma amostra, uma parte da população, ela não vai ser 100%, mas ela reflete muito o 100%, muito próximo dele. Então ela dá, digamos assim, a possibilidade de você, a partir daqueles dados, muito embora com um grupo menor, poder tirar conclusões com relação ao todo. Beleza? Bom, então nós temos aqui de forma simbólica, né, a população, e aí eu pego só uma parte disso daqui, que seria a amostra, parte da população. Beleza, outro conceito importante no estudo da estatística descritiva é o conceito de variável, gente, tá? Vocês vão ouvir muito isso. Ah, isso aqui é uma variável estatística. O que é uma variável estatística? Variável é a terminologia que usamos para dar uma característica àquela população. Então, tudo aquilo que caracteriza algo referente à população é uma variável estatística. E essa variável, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma variável que faz análise qualitativa, ou pode ser uma variável que faz análises quantitativas. Ok? Então eu posso fazer referência a uma qualidade, a um atributo daquela população, ou eu posso fazer referência a algo, digamos assim, numérico, a um valor numérico referente àquela população, uma quantidade, tá? Então nós temos dois tipos de variáveis: a variável qualitativa e a variável quantitativa. Dentro de cada um desses dois grupos, nós temos uma subdivisão. Então, sendo qualitativa, nós vamos ter de duas formas: a nominal e a ordinal. Qual a diferença entre elas? A nominal é quando é um atributo tipo cor dos olhos, raça, cor dos cabelos. Então esse tipo de atributo é chamado de variável qualitativa nominal, tá? Sexo, tá? Então isso aqui faz referência à qualidade nominal.
Bom, professor, e a qualidade ordinal? Ordinal, gente, já vem de ordem, aquilo que estabelece uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, todo atributo que dá para ser ordenado, ele vai ser uma variável qualitativa ordinal. Por exemplo, grau de instrução. Você pode não ter estudo, você pode ter só o Fundamental 1, só o Fundamental 2, só o ensino médio, só o superior, uma pós-graduação, uma especialização. Eu posso ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim vai. Observe que existe uma hierarquia de grau de instrução. Portanto, é uma variável qualitativa ordinal. Tá? Uma outra questão que também pode ser estabelecida. Classe social. Tá? Você pertence à classe baixa, muito baixa, média, média alta, alta, muito alta, entendeu? Então também existe uma hierarquia no ranqueamento, no posicionamento da classe social. Então ela é uma variável qualitativa ordinal por conta disso, beleza? Então vocês observem que a qualitativa, em nenhum momento nós falamos em valores, em quantidades. Nós falamos em atributos, tá? Cor dos olhos, classe social, grau de instrução, sexo, ok? Isso qualitativa, qualidade, atributo. Agora, ela pode ser quantitativa. Aí, ó, quantitativa. Então já está fazendo referência a quantidades. Aí uma pausa. Professor, mas a nominal, quantidades associadas a eles, vai. Você pode ter, por exemplo, numa análise, 50 pessoas com cor dos olhos pretos, 30 pessoas com cor dos olhos azuis. Você vai ter uma quantidade, mas essa quantidade está associada a um atributo ali, tá? O que está a variável em questão é uma variável qualitativa, tá? E aí, galera, vem o grande boom. Mas na próxima aula a gente vai estudar medidas de tendência central. Nas medidas de tendência central, a gente vai estudar médias, mediana, moda. E aqui eu já quero fazer um alerta para vocês. A variável qualitativa não admite cálculos de mediana e de média. Ela só admite o cálculo da moda, ok? Então fique atento. Se você estiver em análise uma variável qualitativa, não é possível você calcular média ou mediana, ou variância, ou desvio padrão, coisas desse tipo. Por quê? Porque você está fazendo análise de um atributo, de uma qualidade. A única coisa que você consegue calcular é moda. Ah, professor, mas que parada que é essa? Mediana, moda, desvio padrão? Nós vamos falar isso na próxima aula, tá? Por enquanto, guarde que diante de uma variável qualitativa, a gente só consegue calcular a moda e não as demais. Mediana, média, isso a gente não consegue fazer. Beleza? Bom, quantitativa, gente. Bom, a quantitativa ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser contínua ou ela pode ser discreta. Qual a diferença entre elas, gente? Eu costumo dizer o seguinte, de uma forma bastante prática, numa linguagem simples. Uma admite números decimais, outra só admite números inteiros. Então observe que admitir números decimais são números expressos por vírgula. Tem a parte inteira, mas tem a parte decimal, que é a parte após a vírgula, ok? Ou, numa linguagem mais simplória ainda, a gente dizer que na contínua admite números quebrados, na discreta só admite números inteiros. Uma linguagem bem banal aí para facilitar a nossa compreensão. Então, na contínua, por exemplo, peso, altura, salário e idade. Espera aí, professor, como assim números quebrados? Números decimais? É porque admite números com vírgula. Por exemplo, o peso. Eu peso 75,8 quilogramas. Tá? Eu peso 74,3 quilogramas. Observem, eu posso expressar por vírgula. A minha altura, eu tenho 1 metro e 71 centímetros, 1,71 metros.
Ou eu tenho 1,82 metros. Observem, pode ser expresso por vírgula. Então, tudo aquilo que pode ser expresso por vírgula, por número decimal, ele é uma variável quantitativa contínua. E aquele que não pode, só admite valores inteiros, é chamado de discreta. Como assim, professor? Exemplo, número de filhos, número de carros. Aí eu pergunto para você, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2 filhos, eu tenho 1 filho, ou eu não tenho nenhum filho, 0 filhos, certo? Você nunca vai ter 1 filho e meio, 2,3 filhos, 3,7 filhos, não existe, né? É uma representação que só admite números inteiros. Quantos carros você tem? 1 carro, 2, 3, 4, nenhum. Mas não tem 1 carro e meio. Ah, professor, é que o outro está quebrado, por isso que é... Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo, será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.